Vamos falar agora sobre como fazer nosso tempo funcionar muito melhor, né, gente? Como eu disse no começo do programa, são tantas as tarefas, tanta coisa que a gente tem pra fazer e parece que o dia não rende em alguns dias, né? Ou até mesmo parece que a vida não funciona, dependendo do tipo de organização que você tem ou não na sua vida. O dia continua tendo 24 horas e a gente com muito mais coisa pra fazer. Vamos falar sobre como fazer nosso tempo render, uma gestão visual da nossa vida aí, com Júlio Monteiro Teixeira, que é professor de design e doutor em engenharia de produção. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela presença, né? Veio de longe pra dar essa dica pro pessoal aí. Obrigada, antes de mais nada, eu que agradeço. Viu? É interessante isso, né? Porque tem algumas situações da vida que parece que a gente está enrolado e não consegue se desenrolar. Que a gente, como dizem no popular, que a gente está correndo atrás do rabo e não consegue fazer o negócio desenvolver. Por que as pessoas parecem que cada vez mais estão caminhando para sentir isso ao longo do dia? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma visão geral da sua rotina, das suas tarefas e do que ele tem para fazer na vida pessoal, no trabalho e nos negócios. Então, nesse sentido, a gestão visual, ela vem a trazer essa clarificação, você conseguir ter uma visão geral do que precisa ser feito. E para isso precisa botar no papel. Mas por quê? O ser humano tem uma capacidade de olhar, como se a gente tivesse feito um organograma da vida e visualmente falando é mais fácil da gente absorver e desenvolver essas tarefas com mais organização? Sim, as pesquisas mostram que o ser humano, entre os 5 sentidos, 80% da nossa percepção vem através da visão. Então, nada mais natural de que usar a visualização para entender e planejar a sua vida. Por isso que tem muita gente que diz, minha memória visual é muito boa. Né? É comum a gente ouvir isso entre as pessoas. Então é mais fácil quando a gente, por exemplo, tira da cabeça. Uma coisa que eu já ouvi falar também é sobre lembrar das coisas, né? As pessoas esquecidas, assim como eu. Regiane, coloca no papel ou coloca no bloco de notas do telefone. Você libera espaço da cabeça. Em vez de você ficar lembrando o tempo todo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, você vai lá e coloca numa agenda, no papel, no telefone, você libera o espaço que estaria ocupado tentando lembrar daquilo, e que a chance de esquecer é enorme, né? E estando no papel com a memória visual, a gente fica com mais facilidade de retorno, né? Ainda diminui a tua aflição. Não sei se você já teve essa sensação. Antes de dormir, começa a pensar no dia seguinte, o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Se eu venho e coloco no papel, começa a diminuir minha aflição, porque parece que já começou o planejamento. É verdade. Vamos falar como fazer esse planejamento, então? Eu vi que você trouxe aqui no Flipchart, aqui bem organizadinho, como é que a gente pode colocar isso em prática. O pessoal em casa está meio confuso, ainda pensando, poxa, mas como será que eu faço isso? A gente pode aplicar essa metodologia que você vai nos mostrar em situações das mais simples até planejamentos a longo prazo? Com certeza. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo rápido e fácil de, por exemplo, como planejar a reforma da sua casa. Reforma da casa é uma coisa que aflige bastante as pessoas, né? Nossa, quem já passou por isso sabe o que é tratar disso. Meu Deus. Então, por exemplo, nesse caso, se você vai fazer reforma, vai ter uma etapa, por exemplo, de demolição, né? E essa etapa de demolição, eu vou ter que provavelmente contratar alguém para fazer essa demolição e tem alguns materiais ou instrumentos que eu vou ter que ter em loco para conseguir tratar. Então, nesse caso, você dividiu em 3 situações, etapa, ação e material. Isso. E aí, claro, a lista pode ser muito maior que essa. Mas, assim, qual é a ação que eu tenho que fazer? Se eu ainda não contratei alguém para executar essa demolição, eu preciso ir atrás disso. E o lembrete já me ajuda. Só isso já me ajuda muito. Né? Quais materiais, o que está vinculado a uma compra minha, a um material meu, ou o que eu tenho que pedir para terceiros. Então, por exemplo, na alvenaria eu vou contratar alguém, eu preciso ligar para o Pedro, que é a pessoa que vai fazer isso para mim. Né? E o que eu tenho que providenciar para o Pedro levantar a alvenaria? Tijolos, argamassa, eu começo dali a extrair minha lista. Até na própria ligação com o Pedro eu posso organizar a ligação das coisas que você precisa falar com ele também. Então, em cima de uma tarefa, eu posso ter ainda outras listas para também liberar a cabeça das coisas que você está lembrando. Porque, por exemplo, é muito comum, sei lá, até uma outra situação muito simples. A gente vai no médico, está esperando aquela consulta há um mês. Chega lá na frente do médico, das coisas que você tinha pensado em falar para ele, você esquece metade e vai embora da consulta. Fala, gente, mas eu tinha que ter falado isso e aquilo. É muito mais fácil tirar da cabeça. As listas de tarefas são basicamente isso e ajudam muito, tanto na nossa produtividade, quanto na nossa memória. Então, por exemplo, aqui depois eu posso fazer um controle. Isso aqui eu vou fazer pela manhã. Isso aqui eu vou fazer pela tarde. Né? Material eu já comprei, né? Eu já contratei. Isso aqui ainda não fiz. E a gente pode estabelecer também por prioridades? Com certeza, essa é a ideia. Que você tente colocar numa sequência, né?
Pode ser por custo, pode ser por tempo, né? Então, na minha jornada diária, o que eu tenho que priorizar? Tá. Uma outra coisa que a gente diz bastante é de você tentar cadenciar tarefas de curto prazo com tarefas de longo prazo. Jogar no meio do teu período, no meio da tua manhã, no meio da tua tarde ou no meio da tua noite, as tarefas de maior duração. E rechear as pontas com tarefas de curta duração, menores do que 1 hora. Porque aí eu não deixo elas acumularem e tenho a sensação de que o trabalho está progredindo. Tá. É bem importante eu ter essa sensação de que a coisa está evoluindo e de que, inclusive visualmente, de dar esse senso de conclusão, entendeu? Sim, é bom poder fazer isso, né? Essa é a melhor parte. Gente, essa parte é boa demais. Fiz. Tarefa cumprida, dá um ok, coloca o que você quiser, mas é bom demais ter essa sensação. Que outras situações que a gente pode aplicar essa metodologia? Por exemplo, a pessoa dá com uma ideia de conquistar a independência financeira, não trabalhar mais para os outros e ter um negócio próprio. Eu consigo, por exemplo, fazer uma organização para a montagem do meu empreendimento, por exemplo? Ah, com certeza. Eu separei 2 exemplos desse aqui. Ah, você colocou? Que bom. Coloquei. Vamos ver então. Vamos pular, depois a gente volta no que você fez. Nesse caso aqui, né, o que eu sei fazer, no que eu sou bom, aonde as pessoas reconhecem a minha competência. Esse é um bom caminho para eu buscar empreender, para eu buscar trabalhar de forma mais autônoma, né? Então, vamos supor, as pessoas dizem que eu sei dar dicas de beleza, ou que, por exemplo, a forma como eu me visto, ou a forma como se faz que eu faço a maquiagem, parece dar muito certo. Então, por que eu tenho essas competências? Aí eu começo a listar as coisas onde eu sou bom, né? Então aqui eu posso colocar as palavras mesmo, né? Então uma outra coisa que eu posso mapear aqui. Bom, eu tenho condições de atender em um espaço físico ou eu vou até a casa da pessoa? São, os materiais e as ações que eu preciso fazer nessas 2 situações são diferentes. Tá. Eu posso inclusive usar esse mapeamento para decidir por onde que eu vou. Tá. Eu já tenho um espaço físico ocioso, né? Mas eu não tenho o espaço adequado, vou precisar da reforma, que a gente acabou de falar. Ou, por exemplo, não, eu tenho, o meu material é portátil e eu consigo já levar, eu já tenho esses materiais e tal. Então, talvez esse cenário aqui seja mais promissor para mim. Tá. À medida em que eu coloco isso num papel, eu vou ganhando convicção sobre as minhas ações, vai me facilitando a entender se faz sentido, se faz nexo, se é por ali que eu devo conduzir. Tá certo. Realmente, né? A gente, quando parte de um planejamento, a chance de sucesso é muito maior, né? A gente pode até dizer e contar com os dados que mostram o número de pessoas que empreendem um novo negócio e que são obrigadas a voltar atrás. Muitas delas, se a gente for lá no que aconteceu, né? No problema pelo qual aquele comércio foi fechado, muitas vezes é porque faltou isso. Faltou planejamento, uma pesquisa de mercado, ver a necessidade do lugar, né? E justamente a aptidão da pessoa envolvida nisso tudo, né? Claro. Eu até coloquei um segundo exemplo aqui, por exemplo, que eu acho que para o momento é bem oportuno, né? Com essa crise nos combustíveis, por exemplo, uma pessoa que tem um carro a gás, né? Bom, eu sei dirigir, eu tenho o cadastro no Uber, eu posso, por exemplo, estar usando o aplicativo ou um outro aplicativo ou algum sistema de transporte para ajudar as pessoas no momento de crise. Tá. Então eu começo a mapear essas... Tenho um carro sim ou não? Né? Tenho permissão para fazer isso de forma comercial, sim ou não? Tá. Eu começo a vislumbrar possibilidades. Como é que eu vou fazer para chegar lá, para ter esse carro? Claro. O quanto esse carro vai me trazer de retorno, tendo o meu carro? Isso. Quer dizer, a gente pode também ir separando em outros planejamentos, né? Isso. Eu, por exemplo, aqui para a questão de planejamento de Quer voltar tudo? A gente vira? Isso, me ajuda aí, por favor. Acho que a gente volta tudo aqui. Então, por exemplo, a gente está entrando agora em planejamento a longo prazo. Eu fiz aqui um exemplo de planejamento de viagem, né? Então, quando a gente vai viajar, sendo a lazer ou a trabalho, existem muitas coisas que envolvem aí o planejamento de uma viagem. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter para conseguir chegar na condição de viajar? Talvez eu tenha que me organizar no trabalho, talvez eu tenha que me organizar em casa, com os filhos, eu tenha que poupar, tenho que levantar alguns documentos, especialmente se a viagem for para fora, né? Passagem. Isso requer uma quantidade de tarefas. Tá. Algumas delas talvez eu já tenha feito, outras eu ainda tenho a executar. Tá. E aí a minha atenção começa a ir visualmente para essas questões. E dá para ir além, né? Depois disso tudo, que é a parte burocrática da viagem, vamos arrumar a mala.
Tem que fazer uma listinha do que vai precisar, porque não tem nada pior do que você, principalmente quem viaja com um monte de filho, né? A gente chegar lá e perceber que esqueceu alguma coisa importante, né? Sim, essas listas de tarefas diárias são uma das coisas mais efetivas na gestão de projetos. A listinha simples pode ser feita no caderno ou celular. Hoje em dia tem um monte de aplicativo que faz isso. Porque é legal a gente falar também, claro, para as pessoas que estão pensando em projetos maiores, estão pensando em dar uma guinada na vida, uma mudança, mas também para aquela pessoa que no dia a dia dela, ela costuma se embananar, porque isso acontece mesmo, né? Poxa, eu não tenho tanta coisa para fazer assim, por que será que eu me enrolo tanto? Ou então, tenho muita coisa para fazer e não consigo fazer o tempo render. Que dica que você dá para essas pessoas? Olha, aí nesse caso eu acho interessante você começar a organizar o tempo. Então, uma agendinha diária que você pode, por exemplo, colocar na tua geladeira, já funciona bastante. Olha aí que legal, simples, né? Se eu começar a dividir as minhas tarefas, as minhas atividades entre manhã e tarde, o que é mais conveniente, né? Meus filhos estão em casa pela manhã, então fica mais complicado para mim. Ou, por exemplo, o pessoal da empresa chega justamente no horário da manhã e eu tenho que fazer uma regimentação. Então, eu começo a organizar isso. E o legal é rechear dessa forma que eu te falei antes. Então, tarefas de curta duração, preferencialmente no início e no final do período. Tarefas de maior duração, que exigem maior concentração, no miolo disso, fazer um sanduíche do tempo. Tá. Deixa eu lembrar você o seguinte, já tem aqui uma foto minha e do Júlio aqui no nosso @Revista da Cidade. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode mandar, tá bom? Fiquem à vontade, aproveita que ele está aqui no estúdio com a gente e faça a sua pergunta. Bom, importante organizar com relação às semanas, né? A gente está falando com relação a trabalho também. Agora eu queria que você falasse também por que é tão importante a gente criar relatos visuais. Esse é o ponto-chave da gestão visual. A partir do momento que eu começo a relatar no papel, visualmente, ou mesmo na tela do computador, o que eu estou fazendo, ou o que eu preciso fazer, eu começo a ter insights criativos, eu começo a ter ideias de como executar aquela tarefa. E aí eu posso sair, por exemplo, do que é óbvio, do que é trivial. Eu começo a buscar soluções fora da caixa, né? E essas soluções, às vezes, são mais econômicas, são mais inteligentes, são mais articuladas. E aí eu começo a ver esse anexo, porque o nosso cérebro, ele tem essa facilidade de identificar oportunidades e padrões. E a partir disso, eu começo a entender melhor a minha atividade. Se você consegue, por exemplo, mapear o que você faz no teu dia, significa que você tem consciência das suas atividades e você pode identificar oportunidades, anomalias, coisas que eu poderia melhorar. Tá certo. Seguinte, como estabelecer as prioridades entre um monte de tarefa que a gente tem e muitas vezes não sabe por onde começar? Bom, eu acho que organizar as informações e as tarefas que você tem a realizar em forma de lista é o primeiro passo. Tá. Então, normalmente a gente não consegue estabelecer prioridade. Parece que tudo é importante, parece que tudo é urgente. Mas, por exemplo, se você colocar em ordem de importância, né, numa escalinha aí de 1 a 4, 1 a 5, enfim, na régua que você quiser utilizar, você começa a determinar o peso disso. Mas muitas vezes não é só a importância, é a questão de urgência. Sim. Então, se eu começar a usar essas duas coisas, por exemplo, eu já consigo resolver mais de 80% das demandas prioritárias da minha vida. Quer dizer, tudo na lista é importante. Mas tem coisa que é importante que não precisa ser agora, que pode esperar um pouquinho. Tem coisa que é importante e precisa ser já, que era para ontem. Exato. Então precisa começar a partir desse princípio. Isso. E às vezes, dentre as que são importantes, tem umas que são mais importantes e outras menos, mesmo assim. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a tarefa 1, ela não tem uma urgência tão grande, mas ela é super importante. Tá. Ok, eu vou colocar ela lá no topo, né? 1. Correto? Sim. Agora, por exemplo, no caso de... Se a gente tiver com a 2, por exemplo... A tarefa 2. Ela é muito importante, né? E também urgente. Então, supondo aqui que a urgência dela é 3, um pouquinho menor aí, mas a importância dela é super alta. Fica fácil de a gente ver no gráfico, porque as tarefas que estão mais aqui nesse canto
são as mais relevantes. E aí eu consigo estabelecer prioridade. Se ela tem um nível de urgência se ela está mais alta, ela é mais urgente. Importância. Senão eu vou sempre apagar incêndio. Eu vou sempre trabalhar com as urgentes. Senão é verdade, senão as coisas importantes vão chegando no final do prazo, você está sempre fazendo as coisas de última hora ou atrasado. Exato. E acaba muito pior, derrubando a qualidade do teu trabalho. É verdade. Gente, interessante, porque parece que a gente está falando umas coisas assim meio... mas isso parece meio óbvio. Não é não, porque... Muitas vezes a gente sabe, mas não coloca em prática. Com certeza. Né? Não adianta nada você saber, beleza, ele está falando um negócio que de repente até faz de vez em quando, mas se você não faz mesmo, não coloca tudo isso em prática e usa isso como um estilo de vida, você vai ter como estilo de vida ser desorganizado. E uma pessoa desorganizada, ela consegue colocar esses métodos em prática? Ou é uma coisa já meio do DNA dela? Existe mudança em cima disso? Existe. A organização, ela é uma cultura. Você vai construindo ela devagarinho. Pode ser um passinho de cada vez. Começa, por exemplo, para pessoas mais desorganizadas, é legal, de repente, começar... colocando as listas no papel, no cantinho da tua última folha da tua agenda, o que você tem a fazer e ir dando baixa no que foi feito. Isso já ajuda muito. Legal. Isso já aumenta muito a tua produtividade. Claro. E aí você começa a querer dar o próximo passo. Você já tem a sensação de que está começando a se organizar, né? Com certeza. Já tem uma mudança acontecendo ali, né? Muito legal. A Amanda quer saber o seguinte, já tem pergunta chegando para você. Vamos dar uma ajuda para ela? Como lidar com a produtividade em um consultório de dentista? Dica super útil porque temos dias com encaixes, faltas, atrasos, as urgências do dia. Às vezes tem casos em que não pode deixar de atender, por exemplo. A gente pode entrar nesse gráfico urgência e importância? Não? Eu acho que nesse caso, onde você tem os imprevistos, é legal, de repente, começar a pensar em tarefas que você normalmente não tem tempo de fazer e vai ficando para depois, para você encaixar nessas lacunas. Às vezes funciona bem. Outra coisa, por exemplo, no caso da situação que ela disse, a presença de repente, um software, alguma coisa que vai fazendo esses encaixes automáticos e vai antecipando, fazendo checagem se o cliente pode vir nesse horário, se a telefonista já pode antecipar e fazer os agendamentos, também funciona. Mas assim, pensando agora numa gestão mais simples e mais fácil, a listinha de coisas que ficam sempre para depois penduradas ajuda muito se você consegue encaixar nesse momento. Aproveitar para manutenção e coisas nesse sentido. Tá certo. A Elisa quer saber, tá gostando muito das explicações, obrigada, linda, como organizar documentos, boletos, enfim, a papelada, né? Porque dentro da desorganização também vem essa questão prática, né? Da coisa física, não só da organização do mental, do planejamento, mas tem também aquela organização que a gente precisa fazer do que está sobrando em casa, muitas vezes, né? Ela diz que para na hora que precisar, né, ou que precisa, que é um tormento para encontrar. Que dica que você tem para a questão dos papéis? Bom, de forma física, de repente, eleger um espaço na casa, um espaço no escritório que seja bastante movimentado, né? Dentro de casa pode ser, por exemplo, a geladeira, onde a gente acaba toda hora abrindo. No escritório pode ser a salinha do café ou pode ser a mesa do computador. De você começar a anotar essas questões para que elas não lhe falte a memória quando é necessário, né? Outra coisa que é bastante importante, que hoje em dia é super usual, é usar de forma inteligente o calendário do celular. Né? Ele permite que você faça as anotações, os lembretes. Tem um monte de recurso legal. Tem um monte de recurso. E hoje em dia tem um monte de aplicativo que ele interage com esse calendário. Então ele lança as atividades para ti. Por exemplo, tem aplicativo que você recebe uma ligação e você muitas vezes acaba esquecendo de retornar. Tem alarmes, tem um monte de coisa que a gente pode usar. Bota um alarme, bota um lembrete direto no teu calendário. Tá. Agora, nesse caso, eu imagino que ela está perguntando uma coisa que a gente conseguiu fazer em casa e até então deu certo. A gente pegou a papelada e dividiu toda por anos, né? E colocou naquelas caixas amarelas que a gente compra nessas lojas de papelaria, né? Dividiu também em plásticos dentro da caixa amarela, colocando ali por importâncias. Então, por exemplo, as contas de telefone, as contas de luz, as contas enfim, X. Colocamos ali tudo descrito na frente, o que é cada uma delas. E depois de 5 ou 10 anos, dependendo do documento, tem que fazer uma limpa. Sim. Você tem que pegar o dia da faxina e botar essa papelada para ir embora. Principalmente quando você receber aquele descritivo de nada consta ou de tudo pago, que muitas vezes as empresas mandam, né? De quitação, né? Eles mandam uma carta que quita o ano todo. Aí você vai lá, joga tudo aquilo, quer dizer, recicla de preferência, né? E consegue dar fim nessa papelada. Mas não pode deixar de separar por setores.
valores. Se deixar tudo misturado, a gente não acha nunca mesmo. Claro. Precisa de um comprovante de residência. A pessoa vai lá e não sabe nem onde está, né? Claro. Essa é a parte de acervo que a gente chama dentro de projetos e da produtividade, ela é fundamental. Porque ela tem o backup. Sim. Né? É ali que você vai olhar o que de fato você tem quando precisa fazer uma comprovação ou coisa parecida. Então, organizar esse backup é fundamental, seja na tua pasta do computador ou nesses documentos físicos, né? Então, separar por pastas, como vocês fazem em casa, acho que é um bom caminho, né? Além disso, tem essa questão do armazenamento. Se tudo é importante, na hora que você for procurar, especialmente se não for organizado, vai ser muito difícil encontrar. É bem comum com os acumuladores, né? Parece que tudo é importante, que eu não posso me desfazer de nada, mas quando eu preciso de algo que está no meio daquela bagunça, eu não consigo achar. É verdade, é verdade. Tá certo, eu gostei muito desse assunto, até porque eu posso dar um relato aqui pessoal de uma pessoa que sempre foi muito desorganizada e que conseguiu, né, com a ajuda do meu marido, enfim, que trouxe essa organização para minha vida, consegui mudar tudo isso e olha, eu posso dizer para vocês com toda certeza que muda a vida da gente e fatalmente o sucesso vem. Com certeza. Né? É uma coisa que se você não mudar o padrão, em vez de ficar, eu sou uma pessoa desorganizada, você fala, não, a partir de hoje eu não sou mais uma pessoa desorganizada, né? A partir de hoje eu vou colocar tudo isso em prática e vou fazer as coisas funcionarem. As coisas de fato funcionam e a chance de sucesso é muito maior, não é, Júlio? Com certeza. Tá certo. Deixa eu agradecer então a presença do Júlio Monteiro Teixeira. Ele esteve aqui com a gente falando sobre esse assunto fascinante que é a gestão visual de projetos. Gente, vamos usar esse recurso que Deus nos deu, né? Vamos sim. Para colocar as coisas para funcionar. E o livro é esse aqui, ó, tá? Para você procurar também. Gestão visual de projetos, muito legal. Pode à venda nas principais livrarias, com certeza, né, Júlio? Sim. Tem algum site, algum lugar que a gente pode procurar também? Sim, eu também tenho um site pessoal ali onde eu dou várias dicas de produtividade, disso aplicado principalmente dentro do ambiente empresarial. Tá certo, e você pode acessar o site também, com certeza lá tem mais informações, né? www.juliomontex, é isso? Com X no final? juliomontex.com.br. Obrigada pela presença aqui. Até uma próxima, viu? Beijo na Gaia maravilhosa que esteve com a gente aqui hoje. Que saudade, lindona. Obrigada pela presença, viu?